Olha, é muito grave e vem dos Estados Unidos. A investigação sobre os atos de terrorismo doméstico que aconteceram em 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano, por terroristas armados a mando do Donald Trump, está sendo investigada pelo FBI. E, além disso, muita gente começou a investigar a linha de investigação do FBI para saber em que pé está essa investigação, porque é uma investigação completamente secreta. A gente não sabe em que pé está, e a gente sabe como é que os Estados Unidos lidam com terrorismo. Ok. E aí, investigando, chegam em Bolsonaro. Por quê? Porque um dia daquela invasão no Capitólio, teve um encontro. Para quem não sabe, no dia da invasão, o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, em Washington. Mas um dia antes teve um encontro que se chamaram de reunião de guerra, e assim que a imprensa norte-americana está chamando. E nesse encontro estava o Eduardo Bolsonaro. Aí está falando, mas Thiago, o que o Eduardo Bolsonaro ia fazer no encontro? Nesse encontro estavam os maiores líderes do governo Trump. Nesse encontro, e o Eduardo Bolsonaro. O que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo lá, no que ele ia poder ajudar? Olha, é grave, é muito, muito grave e a casa vai cair. A casa vai cair. Se 10% do que se suspeita for verdade, o Eduardo Bolsonaro vai ter um problemão nos Estados Unidos, um problemão com terrorismo. Eu vou explicar tudo aqui, vai explodir a sua cabeça. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Você sabe que eles têm alguma coisa de errado? Então se inscreve no canal e curte o vídeo, porque aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, até nas ruas. Aqui aparecem os outdoors que a gente colocou em algumas cidades, em várias cidades de todas as regiões do Brasil. E a gente também está colocando carros de som contra o Bolsonaro. Olha, ontem rodou nosso carro de som em Recife, em Natal, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. No final desse vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som em Belford Roxo. É legal ver porque está denunciando o descaso do governo Bolsonaro com as vacinas e com a economia, assim, o desastre que o Bolsonaro está fazendo no país. A gente denuncia com os carros de som e dá para ver a cara das pessoas olhando, é muito legal. No final desse vídeo eu mostro aqui um trecho. Quem quiser ajudar também com os carros de som, o nosso Pix é apoia@plantãobrasil.net, está no primeiro comentário ou embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Mas um segundinho, se inscreve no canal e vamos para cima do Bolsonaro. E agora vamos falar sobre isso. Olha só, a história completa, senta aqui, olha, é escandaloso. Acontece o seguinte: houve a invasão do Capitólio, está tendo uma investigação por terrorismo doméstico. Os maiores especialistas em política e em lei nos Estados Unidos dizem que o Donald Trump vai acabar preso. Para piorar, essa investigação do FBI está avançando e já prendeu mais de 300 terroristas domésticos, pessoas envolvidas na invasão do Capitólio, e tem mais vários que estão fugitivos. Ok. Mais de 6 policiais já foram suspensos e presos por ter ajudado naquilo, e tem dezenas ou talvez centenas de investigados, não sabe quantos investigados são. E o que acontece? A maioria dos que estão presos, os advogados deram entrevistas dizendo que eles vão culpar o Donald Trump, vão colocar toda a culpa de tudo no Donald Trump. Essa é a estratégia deles, tentar ficar pouco tempo na prisão e não serem presos por terrorismo doméstico e colocar a culpa no Donald Trump. Essa é a estratégia. A investigação do FBI está no entorno do Trump. Como é que o Trump organizou aquele dia? Essa é a investigação do FBI. Claro, a gente não sabe em que pé tá porque é 100% sigiloso, mas há revelações. Um dia antes do 6 de janeiro, ou seja, no 5 de janeiro à noite, houve uma reunião chamada lá na imprensa norte-americana de War Reunion. É uma reunião de guerra. Nessa reunião estavam conselheiros do Donald Trump, grandes doadores, bilionários para a campanha do Donald Trump. Estavam 2 filhos do Donald Trump, muita gente do governo Donald Trump, o advogado Trump estava lá, conselheiros, todo mundo. E estava um dos filhos do Bolsonaro, que até então não sabiam quem, mas o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Então, quem não sabia quem, a mídia norte-americana, com certeza, não tenha dúvidas de que quem está investigando no FBI já sabe. O Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, ele foi lá de última hora, e ele foi lá a convite da esposa do Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro está aqui, da filha do Donald Trump, a Ivanka. Está aqui o Eduardo Bolsonaro, a esposa dele, e aqui no meio está a filha do Donald Trump, a Ivanka, com a filha do Eduardo Bolsonaro no colo. Tá aqui, registro. Isso foi no dia 5. Tá. Nesse mesmo dia, o Eduardo Bolsonaro encontrou com esse senhor aqui, Lindell. Lindell, ele estava nessa reunião. Esse Lindell, ele está muito conhecido nos Estados Unidos, ele é outro que vai... Eu penso alguém que vai ficar uns 30 anos preso no mínimo, é o Lindell. Por quê? Porque o Lindell teve um encontro com o Donald Trump 10 dias depois
da invasão do Capitólio. E nesse encontro ele foi fotografado e as câmeras hoje com tecnologia pegaram no zoom o que ele foi falar no encontro, porque ele estava com folhas na mão. E na folha ele estava pedindo para o Donald Trump dar um golpe, invocar a martial law, que é a lei marcial, que é a lei que dá um golpe. E ele, isso estava no documento dele, nas folhas de anotação dele, dizendo, literalmente ele estava falando, aconselhá-lo a isso e como fazer isso. Ok. O Lindell, ele é um bilionário e tudo mais, ele estava também com o Eduardo Bolsonaro, tá aqui os dois, vou mostrar novamente, tá aqui o Lindell e o Bolsonaro, e aí você fala, o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá? Calma. O Lindell queria, o plano dele era usar milícias, falei já a palavra, milícias, para dar um golpe paramilitar usando a lei marcial. Como seria? Eles causariam um caos no país e aí o Trump invocaria a lei marcial e as milícias armadas do Donald Trump tentariam pegar o poder. Isso aconteceria no dia 17 a dia 20 de janeiro. Tá, essa era a ideia do Lindell. E o Lindell, 10 dias antes, ele estava lá no dia 5 de janeiro, naquela reunião, uma noite antes da invasão do Capitólio, e estava o Eduardo Bolsonaro. Suspeita-se lá na mídia norte-americana que o Eduardo Bolsonaro foi lá porque a família Bolsonaro tem ligações com milícias no Brasil e está aparelhando todas as polícias do Brasil. A gente sabe, é notório no Brasil que não só polícia, mas Ministério Público, que tem poder de polícia, de investigação, está sendo aparelhado pelo Bolsonaro. Tem até inquérito no STF da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O Sérgio Moro, quando saiu da Polícia Federal, foi exatamente porque o Bolsonaro estava interferindo demais. E aí nem o Moro aguentou. No Ministério Público, o Bolsonaro mudou a procuradora que está investigando o caso das rachadinhas. A investigação já acabou, mas a procuradora do caso agora é uma que é ligada ao Bolsonaro, tem foto dela com a camisa do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, ele interfere em tudo e ele tem contato com as milícias. E aí, é por isso que o Eduardo Bolsonaro estaria lá. Você está falando, caramba, Thiago, E aí, é exatamente isso, é a suspeita de todo mundo. E o Eduardo Bolsonaro estava lá com um rapaz chamado Daniel Beck. Aí você vai falar, quem é Daniel Beck, Thiago? Daniel Beck tem uma empresa no Brasil, uma empresa chamada, aí você vai falar, caramba, Combat Armor, dá pra ver aqui o nome da empresa? Tem site dessa empresa no Brasil. Combat Armor Defense, tem até site no Brasil, combatarmordefense.com, o site está até em português. Essa empresa parece, eu não consegui pesquisar, quem for jornalista, eu conheci Mark no vídeo, parece que eles têm contrato com a Polícia Federal, esses são carros da Polícia Rodoviária Federal. Essa empresa faz, entre outras coisas, carros blindados e carros para exércitos, olha só. Carros à prova de bala, todo tipo de coisa, inclusive carros que tem aquele buraco para colocar uma arma dentro, para o blindado, para contra-atacar, tudo isso. E ele estava lá. E aí, nas investigações da mídia norte-americana, tem um jornalista chamado Seth Abramson. Ele fez uma publicação muito grande no blog dele. Ele é um dos autores de livros investigativos que são best-sellers no New York Times. Inclusive estava em 8º lugar o livro dele. Ele é entre os mais vendidos lá do New York Times. Ele também aparece sempre na CNN e na BBC. Ele tá sempre lá. Até esqueci a palavra. A pessoa que vai toda semana no programa de TV para comentar política. É ele. E aí, imaginem, 2 dos maiores canais dos Estados Unidos. E ele, entre outras coisas, ele revelou, olha, é muito difícil que alguém que tem uma empresa no Brasil, alguém que é muito embaixo no Partido Republicano, alguém do baixo clero do Partido Republicano, estivesse numa reunião em que estão todos os caciques do partido, a não ser que ele esteja lá a convite de alguém. E a empresa dele é justo em São Paulo. São Paulo, onde tem o Eduardo Bolsonaro. E os dois estavam juntos. Então, é muito capaz do Eduardo Bolsonaro ter levado o Daniel Beck lá para a reunião, e ele, qual era o poder do Eduardo Bolsonaro? Tentar explicar para o Donald Trump e para o pessoal do Donald Trump, o Trump não estava, estavam os filhos dele, como usar as milícias para dar um golpe paramilitar nos Estados Unidos. Olha como isso é grave. Aí você está falando, caramba, Thiago, caramba. E o FBI está nessa, o FBI está investigando. Por quê? Porque todo o pessoal que foi usado, a massa de manobra, os babacas pro Trump, o gado do Trump que tá preso, estão falando, olha, foi o Donald Trump quem organizou tudo. Eles não falam nada, só falam, foi o Trump que me fez ir lá e que me convenceu pra ir lá com meme, com fake news de que as eleições tinham sido roubadas e tudo mais. Agora você liga isso tudo ao fato de que o Bolsonaro usou milhares de robôs, não o Bolsonaro, o bolsonarismo usou milhares de robôs para espalhar as fake news de que a eleição foi fraudada. Mais do que isso, o Steve Bannon também, ele admitiu que ele estava espalhando que a eleição foi fraudada e que
Ele disse que não é fake news, a gente sabe que é. Mas que ele estava espalhando nas redes dele que a eleição foi fraudada e que ele estava fazendo uma grande campanha por isso. O Steve Bannon, que é amigo do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, tá tudo entrelaçado. E aí, quando começa a ver, tá o Eduardo Bolsonaro com o rapaz que tem uma empresa de armas, uma empresa de armas e blindados lá nos Estados Unidos, e os norte-americanos começaram a ver, peraí, mas quem é Eduardo Bolsonaro? E aí começa a mídia a ver quem é Eduardo Bolsonaro. Pô, ele é filho do Jair. E aí já falo, já seria normal que quando o filho de um presidente do Brasil vai assim para os Estados Unidos, o Departamento de Justiça ficaria assim, peraí, tem alguma coisa estranha. Por que o filho de um presidente que é aliado do presidente tá vindo fazer encontros fora da agenda? Porque o Eduardo Bolsonaro falou que tava de férias, mas não, claramente não tava. Tá vindo fazer encontros fora da agenda, encontros secretos, essa reunião foi secreta. Só se sabe dessa reunião e de quem esteve lá, porque algumas fotos foram tiradas no local, tudo mais, a investigação foi avançando, mas muitos negaram que estiveram, porque quem tava lá tá ferrado. Quem tava nessa reunião vai acabar preso, quase todos eles, se não todos. É por isso que muitos desses que eu tô falando o nome negaram que estavam lá. E aí depois foi provado que estavam. É só pra você ver como a coisa é feia, tá muito feia lá. Aí você fala, caramba, e quem é Eduardo Bolsonaro? Filho do Jair Bolsonaro. Caramba, o irmão dele, Flávio, tem negócio com as milícias. As milícias que fazem o que lá no Rio de Janeiro? Matam adversários políticos do Bolsonaro, de acordo com a mídia norte-americana, porque eles começam a falar, peraí, porque o Flávio Bolsonaro, e isso saiu lá no blog desse jornalista, está começando a sair na mídia norte-americana eu já até falei aqui, New York Times está mostrando os crimes do Bolsonaro, tudo mais. O quê? Que eles têm ligação com a milícia escritório do crime que matou a Marielle Franco, que era uma adversária deles. E aí mostraram até um tweet do Flávio Bolsonaro, de quando mataram uma juíza, era uma juíza que tinha ligação com o PSOL, que ela estava colocando um monte de miliciano na cadeia. Quando ela foi assassinada também brutalmente, em 2010 ou 11, o Flávio Bolsonaro fez um tweet, e ele tweetou assim, isso é o que acontece com quem é punitiva demais, uma coisa assim, ele meio quase praticamente culpou a juíza pela morte dela. Aí você fala, peraí, esse é exatamente o tipo de conselhos que os conselheiros do Trump estavam dando para ele, isso é notório nos Estados Unidos. A gente aqui não acompanha a política norte-americana, mas eles estavam horrorizados agora em janeiro desse ano, logo depois do ataque ao Capitólio, com o que estava aparecendo. Por quê? Porque estava aparecendo exatamente isso. O Donald Trump, ele queria armar milícias, ele queria dar um golpe de Estado, e ele queria o quê? Prender qualquer adversário político. Eles falavam toda hora, a Hillary tem que ser presa, o Biden tem que ser preso, o filho dele, prendam esse pessoal, não sei o quê. Inclusive, durante a invasão do Capitólio, o Trump fez um tweet perguntando onde estava o vice dele. O vice dele teve que sair correndo, que senão ia matar o cara lá. Para você, porque o vice dele ia assinar lá a carta, ele era a única pessoa que podia parar e salvar o Trump, mas ele jamais faria isso, porque ali era quando o Congresso ia ratificar que o Biden era presidente, que acabou para o Trump, e aí ele fez aquilo e quase que o vice do Trump morre ali, para você ver como é que a coisa foi difícil naquele dia. Olha, a coisa vai ficar feia, mas muito feia, porque agora a gente tá falando de terrorismo nos Estados Unidos, lá não tem Augusto Aras. Lá nos Estados Unidos não tem Augusto Aras, lá não tem procuradora Lindora, mas não tem. Lá não tem o pessoal do TJ, lá não tem o Noronha, não tem. Olha, a coisa vai ficar muito, muito feia. Quem quiser mais sobre esse assunto, comenta aí que eu vou falando mais, que olha, as matérias que eu li no blog desse jornalista, é muito, muito longa. Tem muita coisa, dá pra fazer uns 10 vídeos só sobre esse assunto e não dá, assim, sem parar, só pra você ver. Só uma coisa, essa tentativa de golpe do Donald Trump é exatamente o que o Bolsonaro vai fazer. Ele vai usar as milícias dele, a gente sabe que policiais, muitos deles, na Polícia Federal, nas polícias civil, nas polícias militares, são bolsonaristas e que na hora que o Bolsonaro convocar, vai virar um caos. Ele vai fazer o caos no país, usando as milícias também, os criminosos e tanto os não criminosos como os criminosos, e aí ele convoca alguma lei que já exista, no caso o Trump queria a lei marcial lá, ele convoca alguma lei aqui para dar um golpe e falar, não, eu vou ficar aqui no poder até as coisas se acalmarem, e não vou acalmar nunca, porque quem causou o caos foi ele. Isso é o que o Bolsonaro vai fazer, e veja bem, o Bolsonaro já avisou que vai fazer. É a primeira vez na história que alguém avisa, olha, daqui 1 ano e 10 meses eu vou dar um golpe de Estado, viu, gente? Sem problema. E ninguém faz nada. Esse é o pior no Brasil. Mas a gente está fazendo. A gente está fazendo. Aqui o nosso carro de som
que rodou ontem em 5 cidades. Eu nunca imaginei que a gente conseguiria rodar em 5 cidades em um dia só. Estamos crescendo. Parabéns aos inscritos e aos membros do Plantão Brasil. Parabéns, porque a gente está indo para cima deles. Olha só que legal aqui, ó. É legal ver a cara das pessoas. São quase 2.000 mortos por dia e Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina e nem sequer seringas. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho, o carro rodou e vai rodar agora segunda-feira em Nova Iguaçu e na semana que vem voltaremos em Recife e vamos para outras cidades. Algumas cidades não tá dando, por exemplo, em Salvador tá acertado, mas está com lockdown, então tem que esperar acabar o lockdown. Maringá estava acertado, mas também não pode, tem que esperar acabar porque os serviços não é essencial e carro de som é um serviço não essencial. Para nós é essencial derrubar o Bolsonaro, mas é um serviço não essencial, não pode trabalhar. É isso. E quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Embaixo do vídeo, o botão Seja Membro ou faz um Pix e vamos continuar indo pra cima deles. Falou!